A gente vai falar aqui sobre o livro de Isaías, a partir de Introdução ao Antigo Testamento, de Clyde Francisco, da antiga editora Juerp. O livro de Isaías é justamente considerado o maior de todos os livros proféticos do Velho Testamento. Nele, o messianismo profético atingiu seu ápice, tornando-se como um grande dos escritos, um grande material dos escritores do Novo Testamento. Então, os escritores do Novo Testamento geralmente recorriam ao texto de Isaías para confirmar alguma profecia, principalmente acerca de Jesus. Até Jesus fez isso, quando ele cita, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não sei se vocês lembram disso. E aí, o tema de Isaías é santidade a Deus, e essa santidade não significa apenas justiça e pureza, mas o ideal de um mundo perdido a ser ganho para o Senhor. Assim, de um lado temos a graça perdoadora e de outro a pureza que consome a iniquidade. No tocante ao estilo, todos os escritores reconhecem que o autor possuía uma cultura admirável, profundidade de sentimento e habilidade poética. Podemos descrever a poesia do livro com as palavras que o mesmo Isaías usou na descrição de Deus: alto e elevado. A sua profunda beleza transcende qualquer passagem do Velho Testamento. A maioria dos eruditos atuais insiste, entretanto, em que as profecias encontradas neste livro não são de modo algum do mesmo autor. A gente vai falar isso com outros autores. Lembra que eu falei, que o Clyde é um autor conservador, e aí a gente tem outros autores. Particularmente, discutem eles os capítulos 13 a 14, 24 a 27, 36 a 39, 40 a 66, por exemplo, não são do mesmo autor. De todas as objeções, entretanto, a maior é a que diz respeito à autoria dos capítulos 40 a 46. Em parte alguma destes capítulos se discute ou menciona o nome de Isaías, daí a tendência de atribuir ao outrem esta parte do livro. Alegam que, em lugar de admoestações e reprimendas como as encontradas em 1 a 39, um conjunto substancial de palavras de conforto e segurança. Nos primeiros capítulos, o Messias é descrito sempre como rei. Nos capítulos 40 a 66, ele é apresentado como servo sofredor. O estilo de Isaías é direto, no qual domina uma sinfonia literária. A destruição de Jerusalém, 586 a.C., não é predita nestes capítulos, é apenas pressuposta. O exílio está em franco progresso. A própria Sião está no exílio. O lugar do exílio é a Babilônia. O profeta mesmo é um exilado. A carreira de Ciro não está prevista como devia ser, sendo Isaías vivido 150 anos antes. Ao contrário, já está em evidência. Diversas referências noutras partes do Velho Testamento indicam que estas profecias foram escritas por um autor desconhecido durante o período do cativeiro. E aí a gente tem como, por exemplo, deixa eu ver aqui, a gente tem referências ao decreto de Ciro, como você pode observar depois lá em Esdras capítulo 1, versículo de 1 até 14. Em duas passagens idênticas, o cronista, aparentemente referindo-se a Isaías 44, 28, diz que Ciro proclamou o seu decreto, segundo a palavra de Jeremias, ou para que a palavra de Jeremias se cumprisse. Um certo teórico afirma que isto é uma indicação clara de que o mesmo Jeremias era ao tempo reconhecido como o autor de Isaías, capítulos 40 a 66. Mas tal ideia não encontra apoio em parte alguma da Bíblia. O significado evidente da passagem é que o decreto de Ciro teve seu cumprimento segundo a palavra de Jeremias, e que os 70 anos da supremacia da Babilônia tinham chegado ao fim. Ciro mesmo cita Isaías 44, 28, a passagem que certamente lhe era familiar e que determinou a proclamação do decreto. A ausência do nome de Isaías nestas referências parece mostrar que nem Ciro, nem o cronista de crônicas pensavam em Isaías como o autor do livro ou das palavras nele contidas.
Certamente, se o autor de Crônicas soubesse que foi Isaías quem predisse o nome de Ciro e o retorno do cativeiro 150 anos antes, teria sem qualquer dúvida empregado o nome de Isaías, de preferência ao de Jeremias e os seus 70 anos. Não se pode argumentar que o autor de Crônicas não estivesse pensando em Isaías, uma vez que estava citando o seu livro. 2. A atitude em relação ao templo e à cidade de Jerusalém nos dias de Jeremias. Quando Jeremias produziu as suas profecias, o povo em Jerusalém pensava que a sua cidade e o seu templo jamais cairiam, porque o templo de Yahvé ainda estava lá. De fato, o profeta foi preso justamente por pregar que o templo seria destruído. Se Isaías, 150 anos antes, tivesse escrito os capítulos 40 a 66, com a pressuposição evidente de que o templo seria destruído e o povo levado em cativeiro, não teria o povo vivido constantemente em pavor, em vez de crer que Jerusalém nunca cairia? Poderíamos nós admitir que o povo se recuasse a aceitar o que Isaías disse? Talvez, mas a sua atitude pode ser melhor explicada com o fato de que eles, em virtude das profecias de Isaías contra Senaqueribe, profecias estas que foram as últimas que proferiu, deixando a impressão da eternidade da cidade de Deus, se tinham imbuído da ideia da inexpugnabilidade e inviolabilidade de Jerusalém. Algumas outras passagens de Jeremias jorram ainda alguma luz sobre o problema. Quando o profeta foi preso por proclamar a eventual destruição de Jerusalém, a melhor defesa que o ancião poderia oferecer era o fato de que Miqueias também tinha assim profetizado. Porque não teriam as profecias do grande Isaías sobre o exílio sido oferecidas como testemunho, se eram as profecias de Isaías mesmo, que eles certamente estariam usando para provar a inviolabilidade da cidade de Jerusalém. Entretanto, há muitas objeções a esta interpretação, e muito dignas de consideração. A tradição ininterrupta e muito antiga é que Isaías é o autor dos capítulos 40 a 66 do seu livro. Os escritores do Novo Testamento lhe atribuem estas passagens, mesmo que Jesus nunca o fizesse. Esta seção tem sido sempre atribuída a Isaías, e não existe qualquer escrito ou informação de que jamais estivesse separada. Se ela não foi escrita por Isaías, é estranho que a identidade do seu autor se tenha perdido, quando é certo que autores de menor porte, que escreveram na mesma época, têm sido conservados. A maioria dos eruditos que sustentam o ponto de vista tradicional afirma que os capítulos 40 a 66 foram escritos do ponto de vista do exílio, por Isaías 150 anos antes. O milagre da inspiração transportou através do tempo, de maneira que pôde contemplar a situação e escrever como um contemporâneo dos exilados. Desta forma, a questão em apreço é resolvida sem maiores contratempos. Ambos os partidos concordam em que os capítulos 40 a 66 falam pela voz do exílio. Procede esta voz da boca de um homem em carne e osso, que pessoalmente experimentou a desventura do banimento da terra amada, ou de um Isaías do 8º século a.C. como obra imaginária. A analogia com outras profecias indicaria que se trata de um profeta falando a uma congregação de contemporâneos. Em verdade, ninguém pode negar seriamente a possibilidade de Deus inspirar um profeta no lugar de Isaías. Qualquer que seja o ponto de vista que tomemos, temos de reconhecer o fato de que o autor humano de um livro não é tão importante como Deus que o inspirou. Então a gente, por exemplo, vai reparar que há uma discussão se Isaías teria sido o autor de todo o livro, né? Porque pelo fato principalmente de algumas situações em que o texto aponta um período exílico. Então como é que foi Isaías? Bem, se a gente crê, a gente pode acreditar também, né, que o profeta falou como um profeta. Isso pode acontecer, né? A gente não precisa ser obrigado a ser um naturalista que só vai ver as coisas de acordo com a nossa capacidade, né? Exatamente. Então é importante a gente ter isso em mente. Até o Williams está aqui, do Williams você lembra, né? Então, aí em relação a isso, é importante a gente ter em mente que o profeta, ele está sendo usado por Deus, e se
tudo vem da lavra de Isaías ou não, tanto faz. Mas o fato de ser ter um texto exílico ou pós-exílico não quer dizer necessariamente que Isaías não tenha escrito, não quer dizer necessariamente que Isaías não tenha pregado. Até aí, né, embora a defesa do Clyde é que tudo foi Isaías, mas há teóricos, como a gente vai ver depois, que pensam diferente dele, certo? Então a gente agora vai falar sobre o esboço do livro.